Eu ficava assim, ó, tremendo. Por mais que quando eu cheguei também em Portugal, eu fiquei, que isso? Eu não tinha inglês nenhum e nem sabia como eu ia me virar. Então, esse assunto é complicado. Esse negócio de você aprender inglês em 5 meses, em 3 meses, em 6 meses, que várias pessoas falam no YouTube, é enganação. Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o nosso assunto é sobre inglês. Várias pessoas já me pediram pra contar, né, como eu aprendi, como foi chegar aqui sem nenhum inglês. E hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência, né, de ter chegado aqui na Holanda sem nada de inglês. Zero, nem o verbo to be. A gata sabia, tá? Também vou dar algumas dicas pra vocês de como aprender inglês mais rápido, como foi o meu processo, o que me ajudou. Então o vídeo de hoje tá muito bom, tá muito completo. Então bora começar já, porque vocês sabem que eu falo demais. Calma, antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Por favor, hein? Pra gente começar com tudo o negócio. Agora bora. Algumas pessoas já me falaram: como assim você foi sem inglês pra Holanda? Como você fez? Como você se virou? Como que foi? Gente, então, primeiro, né, começando assim, desde o comecinho, eu sempre estudei em escola pública. Na verdade, eu estudei 1 ano numa escola boa particular, mas aí depois eu tive que sair. Eu não tive acesso, sabe, e nem o privilégio de aprender inglês quando eu era pequena, ou ter aulas particulares. Eu tinha o básico do contato com o inglês. A não ser na escola, na verdade. Porque assim, eu sempre gostei muito da língua inglesa. Sempre escutei muita música em inglês. Então eu sempre tive um interesse, sabe? De aprender, de falar inglês, de saber me comunicar em inglês. E também sempre tive vontade de morar fora. Então eu sabia, né, no fundo, eu teria que aprender inglês em um momento. E eu tinha essa vontade. Eu sempre tive vontade de aprender inglês. E aí, com 20 anos eu vim morar na Europa, né? Já contei aqui pra vocês a minha história. Tem vários vídeos aqui contando a minha história em Portugal, minha história quando eu cheguei aqui, minha história em tudo. Aqui no canal tem quase toda a minha vida inteira. Daqui uns dias vai ter minha vida inteira. Nosso planejamento era ir pra Portugal primeiro e ficar lá um tempo. Eu não tinha pretensão nenhuma de ir pra outro país, de início. Porque eu sempre quis morar, né, em outros lugares, outros países, sem ser Portugal. Mas, de início foi, vou pra Portugal, fico lá por um período e pronto. E pra ir pra Portugal, você não precisa falar inglês. A gente fala o nosso português. Por mais que quando eu cheguei também em Portugal, eu fiquei, que isso? Fala mais devagar, pelo amor de Deus, não tava entendendo nada. Chegamos em Portugal, deu tudo que deu. Procurei no canal pra você saber. E aí, tivemos que correr, fugir pra Holanda, né, praticamente. E aqui na Holanda, a língua falada é o holandês, mas a maioria fala inglês. Então isso é muito bom pra quem não fala holandês. E o holandês é bem difícil. Ele é bem parecido com o alemão, pra vocês terem ideia. É bem complicado. Mas quando eu cheguei, eu não tinha noção de nada. Eu sabia falar hi, thanks, sorry e love. Eu não tinha inglês nenhum e nem sabia como eu ia me virar. Mas a situação tava tão feia na minha vida que eu falei, a gente se vira! Quando chegamos aqui na Holanda, foi um baque muito grande, porque em todos os lugares que a gente ia, tava tudo em holandês. Todo mundo tava falando em holandês. Aí, às vezes, a gente até encontrava, né, conseguia escutar um inglês, mas assim, tudo praticamente em holandês. Aí eu tava, Carlos, a gente se... Porque não tem lógica, a gente não vai conseguir se comunicar, a gente não vai conseguir fazer nada, porque a gente não tem nenhum nem outro, nem o inglês, nem o holandês. Foi muito difícil, gente, o começo. Foi de verdade, assim, aterrorizante. Essa é a palavra certa. Eu fiquei muito chateada, muito mal, eu tava, meu Deus do céu, não sei, sabe, o que vai acontecer com a gente. Até que eu arrumei um trabalho, né, pra ser ajudante na faxina de uma brasileira, então eu não ia precisar, né, do inglês de início, porque depois, obviamente, eu ia querer ter minhas casas, eu ia querer ter paz, porque quando você é ajudante de alguém, você não tem paz, não tem. Eu precisava aprender o inglês de uma forma ou outra. E também, obviamente, eu queria me comunicar com as pessoas também, ir no restaurante, saber pedir algo, porque eu fiquei 7, 8, 9 meses indo só em lugares que você não precisava falar com ninguém. Você pedia, assim, pela maquininha ou o mercado mesmo, né? Até na hora do caixa de pagar a compra, eu ficava assim, ó, tremendo. Porque você não sabe falar nada. O que você vai fazer? E eu tinha vergonha, óbvio, de pegar um Google Tradutor e colocar lá, sabe? Então foi complicadíssimo. Mas, continuando a história, eu fiquei 7, 8 meses aqui na Holanda sem nada, sem... Assim, eu estudava às vezes por conta, mas o começo aqui é tão complicado que você fica assim, meu Deus do céu, eu tava ficando doida já. E aí começou, né, a pandemia, eu não tive tempo, assim, pra nem digerir
o fato dos meus planos terem todos dados errados. Gente, é que eu sou bilíngue, para! Eu ainda não tinha absorvido o fato de todos os meus planos terem dado errado. Eu acho que é assim. Não me corrija não, por favor, que eu não tô pedindo. Eu não tinha absorvido nada ainda do que tinha me acontecido, pronto. Eu tava aprendendo a lidar, né, com a questão da pandemia, de tudo que tava acontecendo. Eu tava longe da minha família, eu tava morando com várias pessoas estranhas. Então tava um momento muito difícil, que a última coisa que você vai pensar, que você vai focar é tipo, não, preciso estudar. Preciso, né, focar aqui e tal. Você não tem cabeça nem pra você, sabe? Pra nada, como é que você vai parar pra estudar? Então durante esses 7 meses, às vezes, sendo bem sincera, eu tirava um tempo pra estudar. Ia no YouTube, pesquisava isso, aquilo, pelo menos o básico. Então, o básico, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, tô bem. Essas coisas básicas eu aprendi por conta pelo YouTube. Quando passou 8 meses que eu já tava aqui na Holanda, quando eu fui pegar algumas casas pra mim, que uma amiga ia me dar quando ela voltasse pro Brasil, eu tinha que aprender, gente. Porque eu precisava falar com as pessoas, com os meus clientes das casas, né? E aí, o que eu fiz? Comecei a fazer aula particular com uma pessoa. E aí eu comecei as aulas e me ajudou demais. Me ajudou demais, né? Eu fiz essas aulas durante quase 3 anos isso, e me ajudou muito, né? Me ajudou mais ainda a perder a vergonha, perder o medo de falar. Porque antes eu não me sentia confortável de falar com ninguém, né? Porque eu tinha medo do julgamento, de como ia ser. Mas, né, querendo ou não, com o professor a gente tá ali pra conversar. E ele não vai te julgar. E isso é um fato muito importante, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então eu fazia aula particular 3 vezes por semana, muitas aulas, e estudava também por conta, gente. O YouTube é uma ferramenta, assim, sensacional. Empresa que eu trabalho também, né? Então, assim, uma das empresas. O YouTube é maravilhoso. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas incríveis pra aprender o inglês. A gente não tem desculpa. Quanto mais eu fuço, gente, hoje eu estou bem boa com as palavras, né? Quanto mais eu procuro, mais eu acho ferramentas legais pra gente aprender inglês. Que antes as pessoas não tinham. Então a gente é privilegiado nisso, tá? Na internet, de ter internet. A gente tem um YouTube com vários vídeos gratuitos lá pra gente assistir, aprender e pronto. Não precisa pagar nada. Então, assim, é mais fácil pra gente, sim. A gente é privilegiado, sim. Depois das aulas, eu acho que com 7 meses eu já tava falando, tendo coragem de falar com as pessoas e sabendo me expressar já um pouco. Porque quando eu comecei as aulas, eu entrei, de verdade. E comecei a fazer tudo que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Então eu acho que me ajudou bastante. E assim, uma coisa que prejudicou é que eu não tenho tanto contato com pessoas que falam inglês, né? Eu escuto na rua todos os dias holandês e eu tenho alguns clientes, óbvio, né, que eu posso me comunicar com eles, mas é uma conversa de 5 minutos. Como você tá? Como tá a vida em Amsterdã? Como foi sua semana? Conversa básica. Eu não tenho tantos amigos gringos, né, pra conversar em inglês. E aqui a gente também não para tanto, sabe? A vida é muito corrida. Então a gente acaba não vendo tanto os nossos amigos. Uma coisa que me ajudou muito também foi ser babá. Não sei se vocês sabem, né, mas quem me acompanha aqui já sabe, eu sou babá e cuido de 2 crianças. E elas falam inglês porque o pai é inglês. E, gente, o que eu aprendi com essas meninas não tem, sim, explicação. Me ajudou muito. Então, todo domingo eu tô cuidando delas, né, eu cuido até hoje. Todo domingo eu sei que eu vou aprender várias coisas. E mesmo quando elas eram bebês, sabe? Porque quando eu comecei a cuidar delas... Então, esse assunto é complicado. Eu não sabia nada, gente. Igual eu falei pra vocês, né? Eu tentava me expressar pra criança, a criança tentava se expressar pra mim e ambas as partes não entendiam nada. Literalmente era isso, gente. Eu não conseguia entender nada que elas falavam no começo e elas também não me entendiam, porque eu não falava, né? E eu falava tudo errado. Eu tenho até um vídeo que, meu Deus do céu, não tenho coragem de colocar que não, nem ia pedir. Um vídeo que eu gravei quando eu comecei a cuidar delas, assim, 1 mês depois. Eu tentando falar com elas e assim... Gente, eu juntava uma parte de uma palavra e juntava de outra. Eu fazia isso, meu Deus. Então foi muito difícil o meu começo, gente. Difícil demais. Igual eu já falei pra vocês, aterrorizante. O cliente pedia pra eu limpar uma coisa, eu limpava outra. Aí eu queria falar algo pro cliente, eu não dava conta. O cliente falava uma coisa pra mim, eu tava assim... Já tinha pedido tanto pra repetir e eu mesmo assim não entendia. Aí eu pegava uma palavra, juntava com a outra e aí é isso. Fazia um negócio errado, levei bronca já. E acho que por isso que eu aprendi tão rápido, por conta da pressão de ter que aprender. De você não saber falar, de você tá assim... Meu Deus, eu não consigo falar. Nossa, gente, era horrível, vocês não têm noção. Então isso tudo me fez querer aprender logo inglês e falar. Porque eu não aguentava mais passar perrengue, de não conseguir entender ninguém, de ninguém me entender. Igual eu falei pra vocês, né? Fiz aula particular, continuo fazendo aula particular de inglês, né? Agora eu diminuí as quantidades de horas. Posso indicar pra vocês se vocês quiserem, tá? Então,
só me pedir aí nos comentários. Mas, sem as dicas que eu vou passar pra vocês, não tem aula particular, não tem aula não particular, não tem nada que te faça aprender. Porque esse negócio de você aprender inglês em 5 meses, em 3 meses, em 6 meses, que várias pessoas falam no YouTube, é enganação. Porque não é assim. Toda língua estrangeira é difícil de aprender. É impossível você aprender, fazer um intercâmbio de 5 meses e sair falando inglês. Falando mesmo, sabe? Falando assim de verdade. Você pode aprender algumas coisas, óbvio, né? Mas falando não. Então isso é enganação. Não aprende em 6, 7, 5, 3, 2 meses. Isso é mentira. Então agora bora pras dicas, né? O que eu fiz pra aprender inglês mais rápido? Terceira dica, e essa também é assim, super importante. Eu sei que isso aqui mudou muito meu inglês. Esquecer um pouco do seu português. Você consegue isso aqui também pelo Google Tradutor. De vários brasileiros corrigindo e falando um monte de coisa. Foi uma fase bem complicada, que eu até pensei em desistir do canal. Conversa com você mesmo de início. Não tenha medo de errar, porque todo mundo erra.